Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos regar as nossas raízes estudando o capítulo 30 do livro Esse Cristão Incrível de Tose. Nós estamos dando continuidade, à meditação dos capítulos desse livro. Eu sou Lucimere, membro da Primeira Igreja Batista em Araruama. Esse capítulo, ele fala sobre a futilidade da lamentação. Eu sempre resumo o capítulo, lendo alguns parágrafos, me reportando a Bíblia, mas nesse caso aqui do capítulo 30, eu vou ler o capítulo todo. A gente vai meditar sobre o capítulo todo, porque eu achei bem interessante a colocação de Tose. Ele inicia dizendo assim: o coração humano é herético por natureza. Os pensamentos religiosos populares devem ser examinados cuidadosamente à luz da palavra de Deus, pois é certo que são errôneos. Aí ele fala sobre a heresia que existe no coração do homem. E Jeremias 17:9 diz assim: o coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? Então, Jeremias diz que o nosso coração é enganoso, e Tozer ele inicia, falando sobre isso. E ele aborda a futilidade da lamentação. E ele continua: o legalismo, por exemplo, é natural para o coração do homem. A graça, em seu verdadeiro sentido neotestamentário, é estranha para a razão humana. Não porque é contrária à razão, mas porque está além dela. A doutrina da graça tinha que ser revelada, não poderia ser descoberta. A essência do legalismo é a autoexpiação. O interessado tenta fazer-se aceitável a Deus por algum ato de restituição, ou por autopunição ou pelo sentimento de pesar. O desejo de ser agradável a Deus é certamente recomendável, não porém o empenho em agradar a Deus pelo esforço próprio, pois isso pressupõe que o pecado praticado pode ser desfeito, suposição totalmente falsa. Então, Tozer ele diz que o nosso coração, por ser enganoso, ele nos leva ao legalismo. E uma da essência do legalismo é a autoexpiação, porque o legalista ele não compreende a graça de Deus. Ele não entende que se nós confessarmos os nossos pecados ao Senhor, confessarmos e nos arrependermos, ele nos perdoa, pedimos perdão, ele nos perdoa. O legalista ele entende que o pecado é perdoado se a pessoa que cometeu o pecado fizer alguma coisa para que o pecado seja perdoado. E não é assim. O perdão do pecado é pela graça. E Tozer continua: muito tempo depois de termos aprendido nas Escrituras que não podemos expiar o pecado da alma com jejum, ou com o uso de véu, ou fazendo muitas orações, por uma espécie de perniciosa heresia natural, continuamos propensos a achar que podemos agradar a Deus e purificar as nossas almas com castigo da perpétua lamentação. Então não existe isso. Ainda que você viva a sua vida inteira só lamentando, você não vai conseguir alcançar o perdão dos seus pecados. Esta última constitui a inconfessa penitência do protestante. Embora alegue crer na doutrina da justificação pela fé, ainda sente secretamente que aquilo que ele denomina tristeza piedosa o fará mais caro a Deus, embora possa ter melhor conhecimento, é apanhado na teia de um sentimento religioso errado e se deixa enganar. Então não existe isso da tristeza piedosa que vai agradar o Senhor. Todo o tempo andando cabisbaixo e se lamuriando, se lamentando, isso não vai agradar o Senhor. É certo, uma tristeza piedosa que produz arrependimento, é preciso reconhecer que entre nós cristãos, com frequência, este sentimento não se faz presente com suficiente poder para produzir arrependimento real. Mas a persistência deste pesar até vir a tornar-se uma lamentação crônica não é certa nem boa. Então, o que ele quer dizer é o seguinte, que a gente se entristecer com a prática do nosso pecado e isso nos levar ao arrependimento é louvável. Mas se essa tristeza ela se tornar crônica, então ela é totalmente perniciosa, não vai ajudar em nada. A lamentação pesarosa é um tipo de arrependimento frustrado que não se consumou completamente.
Uma vez que a alma abandonou todo o pecado e se entregou totalmente a Deus, não existe mais nenhum lugar legítimo para esse tipo de pesar. Quando a inocência moral foi restabelecida pelo amor perdoador de Deus, a culpa pode ser recordada, mas o aguilhão do remorso se foi da memória. O homem perdoado sabe que pecou, mas não sofre mais com isso. Então, é o que a gente precisa entender. A tristeza que leva ao arrependimento é algo louvável. Nós devemos sim nos entristecer com o nosso pecado. Mas desde o momento que nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado e pedimos perdão, nós não vamos esquecer que pecamos, mas nós não vamos mais sofrer com aquele pecado. Porque o perdão do pecado é pela graça, a graça de Deus. O esforço para obter perdão pelas obras nunca pode completar-se, porque ninguém sabe nem pode saber quanto será suficiente para cancelar a ofensa. Daí o interessado tem que continuar pagando ano após ano o seu débito moral, um pouco aqui e um pouco ali, sabendo que às vezes ele acrescenta a sua dívida muito mais do que paga. A tarefa de guarda-livros para essa transação pode nunca ter fim, e a única coisa que o interessado pode esperar é que quando for feita a última escrituração, ele esteja adiante e a conta esteja completamente paga. Esta é a crença popular. Este perdão obtido por esforço próprio, mas é uma heresia natural e, por fim, só poderá trair os que nela se apoiam. Toze aqui ele está usando até uma expressão antiga do contador, né? O guarda-livros, que tem aquela questão do débito e do crédito, que você vai pagando a obrigação, vai pagando, e aquele que é legalista acha que pela obra consegue-se o perdão, e é em verdade isso é mentira, porque nós pecamos todo o tempo e nós todo o tempo precisamos nos arrepender e receber de Deus a graça do perdão. Porque se nós formos olhar somente para as nossas contas contábeis, nunca nós vamos conseguir pagar o que a gente deve. Pode-se argumentar que a ausência de pesar indica uma fraca e inadequada noção de pecado, mas exatamente o oposto é que é verdade. O pecado é tão terrível, tão destrutivo para a alma, que nenhum pensamento ou ato humano pode em nenhum grau diminuir os seus efeitos letais. Somente Deus pode lidar com ele com sucesso. Somente o sangue de Cristo pode limpar dele os poros do espírito. O coração que foi libertado deste pavoroso inimigo sente não tristeza, mas um maravilhoso alívio e incessante gratidão. É isso aí, a pessoa que recebe o perdão dos pecados pelo sangue de Jesus, ele recebe o perdão e ele tem um maravilhoso alívio no seu coração e uma incessante gratidão. Ele não vai esquecer que ele foi perdoado, que ele pecou e foi perdoado, mas ele não vai levar a culpa, porque o sangue de Jesus é suficiente para nos perdoar os pecados. Depois nós vamos ler alguns textos. O pródigo, ao retornar, honra o pai mais com regozijo do que com lamentação. Tivesse o jovem da narrativa menos fé em seu pai, talvez tivesse ficado tristonho num canto, em lugar de juntar-se à festividade. Sua confiança no amor do pai deu-lhe coragem para esquecer o seu passado tristemente marcado. Aí ele se reporta à parábola do jovem, né, do filho pródigo, que ele caiu em si, se levantou e voltou para a casa do pai, e o pai lhe perdoou. Então ele, apesar de ter errado bastante, ele não voltou com pesar no seu coração, ele voltou triste, mas ele recebeu o perdão do pai e ele foi para a festa. Ele tomou posse, né, daquele perdão porque ele de verdade tinha se arrependido. Então foi uma gratidão que ele mostrou no seu coração para com o seu pai. A lamentação corrói a alma, como a tensão corrói os nervos e a ansiedade a mente. Creio que a infelicidade crônica de muitos cristãos pode ser atribuída a uma mortificante inquietação vinda do medo de que Deus não os perdoou completamente, ou de que ele espera como preço do seu perdão alguma espécie de penitência emocional, que eles não oferecem satisfatoriamente. À medida que a nossa confiança na bondade de Deus subir, as nossas ansiedades diminuirão e a nossa felicidade moral se elevará em proporção inversa. Então é isso aí, a lamentação ela corrói a alma, mas no momento em que a gente recebe o perdão de Deus, a gente entende que Deus nos perdoou, a nossa confiança pela bondade dele sobe e as nossas ansiedades provocadas pela lamentação
crônica, pela tristeza crônica, diminui e a nossa felicidade moral ela se eleva. A gente fica leve diante de Deus, que a gente sabe que não podemos fazer nada para que o nosso pecado seja perdoado em questão de obras, que o que a gente precisa fazer é se arrepender, confessar e receber de Deus o perdão completo. E assim nós teremos a felicidade moral, como o Tozer diz aqui. A lamentação pode ser nada mais do que uma forma de amor próprio. A pessoa pode ter uma consideração tão alta de si própria que qualquer falha em não corresponder à imagem que fez de si própria a desaponta profundamente. Então, talvez essa lamentação crônica pelo erro pode ser o amor próprio ferido. Eu me sinto tão perfeita que quando eu percebo que eu errei, eu tenho que me lamentar eternamente. Isso é errado. Sente-se como tendo traído a melhor parte do seu ser com o erro que cometeu. E mesmo que Deus se disponha a perdoá-la, ela não se perdoará a si mesma. O pecado produz no homem assim uma confusão de rosto que não se esquece tão cedo. Ele fica permanentemente irritado consigo mesmo e procura punir-se, dirigindo-se muitas vezes a Deus com exacerbada autoacusações. Então, no caso, ele feriu tanto o ego dele, o amor próprio, que ele não se sentirá perdoado nunca, porque ele não se perdoou. Então, isso é muito ruim. Este estado mental finalmente se cristaliza no sentimento de pesar crônico, que parece prova do profundo arrependimento, mas, na verdade, é prova do profundo amor próprio. Então, na verdade, essa lamentação eterna, essa lamentação crônica pelo pecado, não mostra que ele está se subordinando à vontade de Deus na vida dele, mas que ele está se autopunindo porque ele se sente tão perfeito, tão maravilhoso, e ele errou e ele não poderia ter errado. Então, isso é extremamente prejudicial. A tristeza por um passado pecaminoso permanecerá enquanto não crermos de fato que para os que estamos em Cristo, aquele passado pecaminoso não existe mais. Nós somos uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. O homem em Cristo só tem o passado de Cristo, e este é perfeito e aceitável a Deus. Em Cristo ele morreu, em Cristo ressuscitou, e em Cristo ele está assentado no círculo dos favorecidos de Deus. Não está mais irritado consigo mesmo, porque não mais centraliza sua atenção em si mesmo, mas sim em Cristo. Daí não há lugar para lamentação. Então nós precisamos entender que em Jesus nós temos o perdão completo dos nossos pecados se nós nos arrependermos e confessarmos. João 1,7 diz assim, João 1,7 até o 2,2, diz assim a palavra do Senhor. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se andarmos na luz, isso é, pedirmos perdão, reconhecermos o nosso pecado, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Somos pecadores, não é porque recebemos o perdão dos pecados ao confessarmos que deixaremos de ser pecadores, mas existe uma solução. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. Meus filhinhos, escrevo-vos essas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Então, João, ele diz que nós somos pecadores sim, mas não devemos viver pecando. Mas se pecarmos, temos um advogado, aquele que intercede por nós. E como ele disse, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. E nós vamos então terminar com Lamentações 3, de 19 a 24, que diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, e da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo:
A minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Então, Jeremias, aqui no livro das Lamentações, ele está dizendo que nós temos sim que nos recordar dos nossos pecados, mas confiando de que a graça de Deus é suficiente para nos perdoar os pecados em Cristo Jesus, se houver um verdadeiro arrependimento. Que você não fique nesse caminho da futilidade da lamentação. Pecou, chega diante do Senhor, peça perdão, reconheça, confesse e receba de Deus o perdão pelo seu pecado, pela graça que há em Cristo Jesus, pelo sacrifício que Jesus fez ali naquela cruz. Reconheça que você recebeu de Deus o perdão imerecido, porque nós não merecemos, mas pela graça. E liberte-se de todo o peso do pecado, de toda a opressão, de toda a lamentação, de tudo que o inimigo, todo o fardo que o inimigo possa estar colocando no seu ombro, ou você próprio possa estar colocando no seu ombro. Desfaça-se disso, reconheça o seu pecado e receba o perdão do Senhor em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.